Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um devocional aqui do nosso canal. Esse momento que a gente tira sempre para compartilhar um pouco daquilo que a palavra de Deus tem para nos trazer, daquele momento que a gente tira para realmente refletir e se preparar para um tempo novo, para algo novo, com base na instrução da palavra. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo hoje no livro de Êxodo, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, que vai dizer o seguinte: E disse mais o Senhor: põe a mão no peito. E ele colocou, aqui Deus está falando com Moisés, a mão sobre o peito, e assim que atirou, eis que a mão estava coberta com uma doença semelhante à lepra, esbranquiçada como a neve. Torna, pois, a colocar a mão sobre o peito. E Moisés levou a sua mão enferma ao peito, e assim que a retirou, eis que estava saudável como o restante do seu corpo. Então lhe explicou o Senhor: assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do teu primeiro sinal, acreditarão na comunicação do segundo sinal. E se não acreditarem nesses dois sinais, nem darem atenção às tuas palavras, tomarás da água do rio e a derramarás na terra seca, e a água que tornares no rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Esse texto, ele me chamou muita atenção porque hoje em dia tem-se um discurso muito bonito sobre propósito, sobre fazer a vontade de Deus, sobre caminhar com Deus, mas Moisés está nos dando um vislumbre do que é realmente caminhar junto a Deus, de cumprir o propósito que Deus separou. Moisés está nos mostrando que ao obedecer a Deus, você vai ser ferido de alguma forma. Nós temos outras histórias de personagens bíblicos que foram feridos também ao obedecer aquilo que Deus tinha chamado eles para viver. Como, por exemplo, nós temos o caso de Oséias, que foi obrigado a casar com uma prostituta. Isso para quê? Para demonstrar ao povo a dor que Deus estava sentindo quando esse povo abandonava. Nós temos também o próprio Davi, que ficou ferido emocionalmente ao poupar Saul, sabendo que ao poupar Saul, a sua perseguição não terminaria. Nós temos também o caso de Elias, que depois de ter feito grandes sinais e maravilhas, teve que lidar com a dor de ter os seus inimigos vivos ainda. Eu quero que você comece a compreender que esses grandes homens de Deus, eles não foram poupados da dor. E que a dor deles veio por causa de uma obediência que eles estavam tendo a Deus. Mas o que me chama a atenção é que Moisés nos ensina com esse texto da mão cheia de lepra, que a obediência a Deus vai te ferir, mas a permanência na obediência é o que te leva a ser curado. Nós temos tendo um grande problema hoje, onde nós temos tido muitas polarizações, e as pessoas falam do 8 ou 80, ou servir a Deus é fácil demais, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso, ou servir a Deus vai ser difícil demais, vai ser quase impossível, mas a realidade é que todo aquele que carrega uma mensagem de Deus, ele precisa sentir exatamente aquilo que Deus sente. Porque é somente quando você sente aquilo que Deus sente e você consegue passar a mensagem com fidelidade. Se você não aprender a sentir aquilo que está sendo sentido, aquele peso real que essa mensagem carrega, muitas das vezes você pode enviesar essa mensagem. Mas quando você vive a mensagem, não é quando você simplesmente tem uma mensagem para falar, mas é quando você vive a mensagem. Não tem como você não passar ela realmente da maneira como ela é para ser. E eu quero dizer para você que nessa sua caminhada com Deus vai doer. Vai te machucar, vai te ferir, vai ter perdas no caminho. Mas a permanência na obediência é o que vai levar você à cura. Às vezes você está sendo ferido agora por ter terminado um relacionamento, travou um pouquinho, por você ter terminado um relacionamento, mas a permanência na obediência de Deus vai levar você a ter um novo relacionamento que vai te levar a um casamento feliz. Às vezes você está se sentindo ferido agora porque você teve que abrir mão de algo que você tinha materialmente falando e que era muito importante para você, mas a permanência na obediência a Deus vai te levar a ter uma prosperidade plena e não somente coisas.
Talvez você está se sentindo machucado, magoado, porque você precisou mudar de ambiente, mudar de cidade, e você não está entendendo o porquê, mas a permanência na obediência vai te mostrar o porquê. O que eu quero que você comece a compreender é que os grandes homens que caminharam com Deus aqui na terra, eles nos provaram. Os próprios discípulos foram feridos ao saber que Jesus iria morrer. Mas ainda assim eles decidiram permanecer. E permanecer diante da presença de Deus. Permanecer centrado naquilo que Deus havia falado e dito para eles. Só que tem mais uma coisa que você vai precisar aprender no caminhar com Deus. E essa nova coisa, ela está um verso anterior a esse. A partir do versículo de número 2, ainda em Êxodo capítulo 4, e Deus vai fazer uma pergunta para Moisés, que é: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que você tem na mão? E respondeu-lhe Moisés: é um cajado. E ordenou-lhe o Senhor: lança esse cajado na terra. Moisés prontamente atirou o cajado ao solo, e ele se transformou em uma grande cobra. E Moisés esquivou-se dela assustado. Então ordenou o Senhor a Moisés: estende a tua mão, pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-a pela cauda, e ela se converteu em cajado na sua mão. Olha que interessante esse processo que Moisés está vivendo. Moisés estava usando um cajado ele serve de apoio. E de repente Deus pede de que ele jogue esse cajado se torna uma cobra. E quando ele segura a cobra pela cauda de novo, mais uma vez ela volta a ser cajado. O que Deus está nos ensinando através desse texto é que existem coisas que estavam servindo de apoio para você até esse momento da jornada. Mas quando você começar a obedecer a Deus em tudo que Ele te pedir, até aquilo que serviu de apoio para você vai se tornar mortal para a sua vida. Às vezes é um amigo que te apoiou até aqui, mas chega aqui neste momento e te dá uma facada nas costas. Às vezes é um parente, às vezes é uma promessa que você tinha de um emprego, às vezes é alguma coisa que você carregava com você e que servia de apoio para a sua jornada. Mas de repente aquilo que servia de apoio começa a se tornar um pesadelo para você. E você então se ressente, seu coração se fecha, fica pesado. Mas o que Deus está dizendo aqui para você é: não importa quem te traiu no caminho, não importa quem sacaneou você no caminho, não importa quem atrapalhou você no caminho, quando eu dou a ordem e você permanece na minha obediência, até aquilo que foi feito para te atrapalhar começa a te ajudar. Mas aqui nós entendemos uma coisa: se algo que me ajudava passou a me prejudicar e depois voltou a me ajudar, porque foi isso que aconteceu, cajado, serpente, cajado, significa que só existe uma maneira de você conseguir cumprir na plenitude aquilo que Deus propôs para você e para você ver na obediência a Deus, que é aprendendo a perdoar. Perdoar aquelas pessoas que em algum momento atrapalharam a tua jornada, mas que de repente voltaram para o seu caminho e quiseram te ajudar de novo. Ou às vezes aquelas pessoas que atrapalharam a sua jornada, mas Deus usou desse atrapalho para conseguir cumprir o propósito dele em outra esfera. Talvez uma pessoa tentou te atrapalhar porque ela não conseguia ter confiança o bastante em você, e ao ver que você conseguiu, ela agora consegue olhar e falar assim: caraca, ele conseguiu, deu certo. E quando essa pessoa tenta se reaproximar de você, você age com repulsa. Do tipo, não teve comigo quando eu estava mal, então não vem estar comigo quando eu estou bem. Só que esse é o maior momento para você dar um testemunho daquilo que Deus fez na tua vida. E esse talvez seja o maior problema dos nossos testemunhos. Nós queremos testemunhar para colocar o nosso eu no topo, quando nossa virada de vida, quando o nosso crescimento de vida deve continuar apontando para o único que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Se alguém atrapalhou o teu caminho e de repente volta, essa é a hora perfeita de você olhar e falar assim: olha o tamanho do Deus que cuida de mim. Se você quer viver o propósito de Deus, você precisa aprender: você vai ser ferido no caminho, vai doer, vai machucar, mas permanecer na obediência vai trazer uma cura,
não só para você, mas para todas as gerações depois de você. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê força e renove as tuas forças, para que você possa viver a plenitude da obediência daquilo que Ele reservou para a tua vida. E que você em todos os dias possa olhar para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor é quem cuida de mim. E apesar da dor, eu serei curado. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo devocional. Fique com Deus. Se essa mensagem fez sentido para você, curta, comenta, compartilha com seus amigos e nós nos vemos no nosso próximo devocional. Deus abençoe.